paixão de mulher. Ivan conta ao mafioso que não tem como pagá-lo e diz que, no momento, está sem dinheiro. Carlos Mário pergunta se vai ficar no prejuízo por erro dele. Valerro nega. O mafioso afirma que é exatamente isso e diz que todos os negócios envolvem riscos. Ele frisa que vai ferrar com ele por outro motivo e enfatiza que isso faz o coração dele arder desde o dia em que percebeu que Ivan era do tipo que se envolve com a mulher dos outros. Ivan pergunta se ele vai vir com a mesma história. Carlos Mário, furioso, bate com a arma na mão de Valerro e diz que não é idiota. Ele aponta a arma para o homem. Ivan implora para que ele não faça isso dentro da empresa. O mafioso afirma que vai acabar com ele e com todas as pessoas que tenham o sobrenome Valerro. Ele ordena que Ivan assine um cheque em branco. Valerro afirma que não vai fazer isso. Carlos Mário ressalta que Ivan foi capaz de dormir com sua esposa e pergunta quantas vezes eles estiveram juntos. Ele ordena que o homem assine o cheque. Caso contrário, sairá da Café Elite preso ou desfigurado com um tiro que ele mesmo vai dar. Ivan, pressionado, acaba assinando o cheque. Sebastião e a mãe encontram Carlos Mário perto da sala do Ivan. O mafioso detona os valejos e diz que eles são podres. Ele afirma que, por isso, não quer fazer negócios com eles. Valerro destaca que essa é a melhor notícia que poderia receber. Júlia afirma que ele não é nada parecido com Pedro e comenta que Otávio sempre disse que ela não era uma boa pessoa. Carlos Mário ironiza o fato de Ivan não se dar bem com o pai e afirma que o homem matou o próprio pai. Sebastião fica surpreso e confuso. O mafioso revela que, devido a todas as besteiras que Ivan fez, acabou causando o infarto de Otávio e salienta que, se ele não tivesse morrido, teria matado Ivan. Sebastião parte para cima de Carlos Mário. Júlia se desespera e pede para o filho soltar o homem. Valerro ordena que ele lave a boca antes de falar do pai dele. O mafioso ameaça e diz para ele poupar energia, pois irá precisar para a família e para tudo que vem pela frente. Ele avisa para nunca atacar um homem armado, para não se arrepender. Margarida chora enquanto desabafa com a urna funerária do filho e conta que tinha diversos planos para ele. Ela pede perdão ao filho. Lemarcus enfatiza que a decisão não é só dela, pois o bebê também é dele. Marcela indaga como ele vai obrigá-la. O homem nega que irá forçar algo e diz que só quer que ela pense no interesse dos dois, e não só no dela. Ele frisa que não irá carregar por 9 meses, mas ressalta que quer cuidar do filho junto e com muito amor. A mulher afirma que a decisão já foi tomada e se retira da cozinha. Júlia ajuda o filho com a mão. Sebastião questiona se aquilo foi realmente ele batendo na mesa e comenta que deve ter ficado com muita raiva por Carlos Mário não querer fazer negócios com eles. Ivan afirma que pode ser uma boa notícia para o irmão, mas não para ele, pois trará problemas para todos. Sebastião ressalta que pode ser a solução para eles e diz que deve ter acontecido alguma coisa para ele ter desistido. O homem confirma e inventa que pegou Carlos Mário fazendo algo errado. Comenta que acabou esquecendo de contar por causa do que aconteceu com Paula. Sebastião pergunta se ele esqueceu de contar que estavam colocando grãos podres no café do Semilas ou do container rejeitado em Madrid. Ivan afirma que esqueceu, pois foi durante o casamento de Paula. O mais novo ressalta que talvez o pai tenha infartado ao saber o que Ivan e Carlos Mário estavam fazendo. O homem questiona se ele está o culpando pela morte do pai. Sebastião enfatiza que sim, que está responsabilizando ele pela morte do pai por estar lavando dinheiro na empresa. Júlia relembra a versão que o filho havia contado sobre um negócio paralelo de café. Wilson vai até o cemitério levar flores para o sobrinho. Ele encontra a irmã e confessa que aquele não era o pedaço de terra que sonhou para Joaquim. Margarida afirma que, a cada dia que ele trabalha com Carlos Mário, é mais um dia em que está matando o filho dela novamente. O homem salienta que uma coisa não tem nada a ver com a outra. A mulher ressalta que eles saíram de lá para ter uma vida diferente e comenta que ele disse que queria casar e ter filhos para brincar com Joaquim. Wilson afirma que as coisas não saem como planejado. Margarida confirma, mas ressalta que ele não fez nada para mudar isso, e diz que toda vez que ele quebra a promessa é como se o filho dela tivesse morrido por nada. O homem indaga se a decência serviu para alguma coisa. A mulher enfatiza que sim, que serviu para ter a consciência tranquila. Wilson afirma que não se alimenta nem compra as coisas com consciência. Margarida retruca dizendo que pode olhar nos olhos das pessoas, de cabeça erguida, sem se esconder, e que isso vale mais que qualquer dinheiro que Carlos Mário pague. O homem pergunta se ela o chamou apenas para criticá-lo. A mulher nega e frisa que foi para lembrá-lo de que, a cada vez que faz mal a alguém, está cuspindo no túmulo do sobrinho.
Wilson coloca as flores no túmulo e pergunta se a irmã está saindo com Salinas. Margarida afirma que ele não deve se meter com Leônidas. Ivan mente dizendo que o pai apenas sabia que algo não estava indo bem. Sebastião questiona se o irmão vai continuar com as mesmas mentiras. O mais velho afirma que é a verdade e pergunta se foi Sebastião quem mandou Salinas à fazenda de Carlos Mário para investigá-lo. Sebastião confirma e destaca que as suspeitas se confirmaram, pois Carlos Mário não entende nada de café. Ele afirma que estava na cara que o pai descobriu tudo isso e mandou investigar. Ivan diz que o irmão está ficando louco e tentando convencer todo mundo das histórias dele. Júlia questiona se não foi por isso que o casamento com Lucrécia acabou, por ele ter usado o nome dele e da família para fazer negócios. Ivan nega. Sebastião conta que está investigando como ele pagava Carlos Mário, em espécie e em reserva. Ele enfatiza que isso significa que ele abusou da boa-fé do pai. Júlia pergunta o motivo de ele negociar com Carlos Mário. Ivan enfatiza que não vai mais trabalhar com a Café Elite. A matriarca concorda e questiona onde estão as hipotecas das ações dela e dele. Sebastião pergunta se foi esse dinheiro que ele usou para investir com o golpista Teixeira. Ivan confirma. Pablo Emílio afirma que foi fantástico o parceiro conseguir fazer Ivan assinar um cheque em branco. Carlos Mário enfatiza que não foi do jeito que queria e diz que quer ver Ivan bem prejudicado. Comenta que tem ódio do homem e pede para ele fazer a ligação que solicitou. Pablo Emílio diz que irá ligar para um primo para ver se consegue contato com um bom jornalista. O mafioso nega e afirma que qualquer jornalista serve, desde que seja um bom canal de notícias para difundir tudo o que sabe. Júlia recusa a culpa por ter um filho mentiroso e irresponsável. Ivan reclama da mãe sempre ficar do lado de Sebastião. O mais novo frisa que já são velhos demais para comparações. A mulher afirma que o filho matou o próprio pai e desabafa que, do jeito que Otávio não aguentou, ela também não está aguentando. Margarida abraça o agrônomo enquanto chora copiosamente. Ela afirma que tudo que toca morre e destaca que ele só está com ela porque insistiu muito. Leônidas enfatiza que está feliz por estar com ela. A mulher diz que ele está falando isso só para agradá-la e afirma que ninguém quer ficar com uma mulher que deixou o próprio filho morrer. Salinas afirma que ela não precisa pensar assim. Margarida revela que já matou várias pessoas nos montes e diz que ele é livre para viver a vida feliz. Leônidas rebate dizendo que não quer isso e pergunta o que ela está falando. A mulher afirma que só tem problemas e diz que, quando eles voltarem a se encontrar, ele irá agradecê-la. Wilson chega à fazenda. Márcia pede para ele tirar a tornozeleira, pois está coçando. Ela nota que ele está sério e calado, e pergunta o que houve. O capataz bebe uma dose de cachaça com ela e confessa que acabou de enterrar o sobrinho. Começa a chorar. Lemarcos comenta que sabe que a amada está sensível e que a família está passando por um momento difícil, mas afirma que há coisas das quais ele não pode participar. Ele diz que é torcer para tudo dar certo e depois conversarem sobre eles. Marcela nega e enfatiza que precisa acabar com a gravidez logo. O homem afirma que ela está apressada e não está pensando direito. A mulher destaca que já decidiu. Lemarcos esclarece que, se ela for interromper a gravidez, está no direito dela e diz que não há nada o que ele possa fazer. Marcela afirma que é bom terem entrado num acordo. O cozinheiro avisa que não poderá continuar com ela e diz que não conseguirá olhar nos olhos dela sabendo que está acabando com a vida de uma criança que nasceu do amor deles. Ele afirma que não está julgando, mas não consegue aceitar a ideia de que isso não aconteceu. Marcela pergunta se o desejo dele de ser pai é maior do que o amor que sente por ela, e diz para ele pensar nisso e depois decidir o que será feito. Wilson desabafa com a mulher. Márcia afirma que a irmã dele é corajosa, pois está lutando sozinha, sem se humilhar para ninguém. Ela questiona para que está servindo ele ser o pau-mandado de Carlos Mário. O homem afirma que tem o trabalho e o dinheiro dele. A mulher enfatiza que tudo que Carlos Mário dá é emprestado e destaca que, quando ele quiser, pega de volta. Wilson diz que ela foi burra por trair e deixar ele descobrir. Márcia confessa que estava cansada dos maus tratos e da grosseria. Ela ressalta que sabia de todos os chifres que ele colocava e diz que, no fim, não serviu de nada, pois agora está presa ali também. Lúcia fala com a dona do apartamento e avisa que não está procurando imóvel algum. Ela afirma que foi exagero do marido. Sebastião chega e pergunta se ela falou com a dona do imóvel. Lúcia conta que estava falando com a mulher e se desculpou por desperdiçar o tempo dela, mas frisa que não pode fazer nada, pois Júlia não a deixa sair da casa. O homem afirma que a mãe não quer ver a cara dela e que não vê a hora de ela ir embora, pois não quer saber de chantagens e manipulações. A loira se faz de sonsa e pergunta do que ele está falando.
Sebastião enfatiza que ela pode fazer o que quiser da vida, mas que não conte com a família dele. Diz ainda para ela não alimentar o ciclo de erros e irresponsabilidades de Ivan na empresa. Valerro ordena que ela vá embora da empresa, mas a mulher se recusa. Ele propõe que se divorciem e diz que ficará com Sofia. A mulher nega. O homem afirma que ela não tem condições de ficar com a menina. Lúcia questiona se a gaivota tem, e diz que ele nunca mais verá a filha, pois a trocou por outra. Sebastião enfatiza que as ameaças dela não funcionarão e diz que, se não resolverem de forma pacífica, ele irá lutar pela guarda, custe o que custar. Júlia entra na sala e pergunta a Nora se ela vai contar tudo ou se prefere que ela mesma conte. Lúcia súplica para a sogra não fazer isso. O homem pergunta do que elas estão falando. A matriarca dos Valejos afirma que Lúcia não precisa lutar pela guarda de Sofia, pois a garota não é filha dele. Márcia ressalta que Carlos Mário trata o capanga tão mal quanto a trata, e diz que o mafioso o vê como lixo. Wilson concorda, mas afirma que o patrão o respeita. A morena questiona se ele acha que Carlos Mário aceitaria que ele não trabalhasse mais com ele, e afirma que os dois são prisioneiros do mafioso. O capanga pergunta se ela acha que o patrão vai demiti-lo. A mulher afirma que ele não demite ninguém, pois não deixa pessoas andando por aí com seus segredos. Diz que ele só sairá de lá morto, assim como ela. Ela afirma que a única saída é fugir. Wilson fica surpreso. Márcia diz para aproveitarem que Carlos Mário está em Bogotá para fugir. Sebastião, incrédulo, pergunta quem é o pai. Lúcia confessa que não sabe e conta que foi por inseminação artificial. Júlia fica espantada. A loira frisa que foi a matriarca dos Valejos quem aprovou a gravidez, vendo nela a melhor notícia para que o casamento acontecesse. Júlia enfatiza que achava que Sofia era sua neta, pois queria que eles formassem uma família para a bebê não se sentir sozinha. Ela confessa ao filho que aconselhou Lúcia a se aproximar dele. Sebastião afirma que a mãe não queria vê-lo com Lúcia, mas sim longe da gaivota. A matriarca dos Valejos chora copiosamente e afirma que se enganou e acabou com a felicidade dos dois. Ela diz que não aguenta mais aquilo e se retira da sala. Márcia afirma que Wilson não precisa ir junto com ela, e diz que cada um pode seguir seu próprio caminho. Wilson enfatiza que ela está maluca. A mulher retruca para ele não ser teimoso em continuar fiel a um homem que pode, a qualquer momento, enfiar um punhal nas costas dele. O capanga afirma que o patrão não vai fazer isso. A morena ressalta que Carlos Mário é um bandido e que não é leal a ninguém. Ela diz que ele sabe muito bem como funciona nos montes. Wilson afirma que não será bom para o patrão ferrar com ele. Márcia enfatiza que não é conveniente manter ele vivo, e diz que, na hora de esconder os delitos, eles serão os primeiros a morrer. Ela afirma que precisam fugir logo e que, quando ele perceber, já estarão bem longe, em outro país. Wilson faz sinal positivo com a cabeça, mas logo aperta a tornozeleira da mulher. Ele agradece pela conversa e sai do local. Lúcia enfatiza que Júlia foi quem a incentivou a lutar por ele, para que ele não ficasse com a gaivota. Sebastião ressalta que ela sempre se faz de vítima ou de inocente, e afirma que a única vítima nessa história é Sofia. Ele questiona como a bebê vai viver ao lado de alguém mentalmente instável. A mulher afirma que não está mal da cabeça. O homem rebate que não é normal cometer tantos erros e diz que é por isso que ela nunca sentiu nada verdadeiro pela filha. Ele pede para ficar com a bebê e diz que, legalmente, ainda é o pai dela. Júlia vai até a casa de Carmela ver o neto. A escolhedora lamenta o ocorrido com Paula. A Valerro nota as caixas pela casa e pergunta o motivo. Carmela conta que elas vão embora para o interior amanhã. Júlia fica surpresa e pergunta onde irão morar. A escolhedora esclarece que a filha alugou uma casinha para elas. A Valerro nega e diz que elas devem ir para a fazenda. Ela afirma que irá com elas. Carmela fica surpresa e diz que não entendeu. Júlia explica que não pode permitir que elas morem em qualquer lugar e diz que Fernando tem o direito de morar na fazenda, pois é herdeiro dela. Lúcia vai até a sala do marido pedir desculpas. Sebastião afirma que o plano dela foi perfeito e ressalta que o que ela fez foi horrível. A mulher enfatiza que fez por amor, pois ainda o ama. O homem rebate que, desde o início, ela sabia o que ele sentia pela gaivota, que sempre foi sincero, e ela não se importou. A loira insiste que ele a usou em Nova York, mas afirma que ainda o ama. Sebastião diz que ela tem um jeito estranho de amar e declara que ela e a mãe só fizeram ele viver um pesadelo. Lúcia pede para ele se acalmar e diz que eles são uma família. O homem afirma que a obsessão dela não está permitindo que ela enxergue a realidade. A mulher diz que, sem ele, não é nada e que ele é a única coisa boa da vida dela.
Sebastião nega e ressalta que ela tem uma filha por quem deve lutar e procurar ajuda. A loira implora para que ele não a deixe. O Valerro questiona a necessidade dela se humilhar e lembra que ela foi capaz de fazer uma inseminação artificial. Lúcia enfatiza que o pai quem a obrigou, e conta que queriam matar Sebastião. Ele afirma que nem a mãe nem Eduardo se importam com os sentimentos deles. E avisa, independentemente de tudo, não quer ficar com ela. A loira comenta que ele quer sair correndo atrás da gaivota e afirma que os dois não têm nada em comum. Sebastião diz que ela está enganada e revela que ele e a gaivota têm um filho. Lúcia fica surpresa com a revelação. Gaivota cumprimenta Júlia. A Valerro confessa que não acha certo as duas irem morar com o bebê longe, correndo riscos. Teresa tranquiliza a matriarca e diz que elas irão ficar bem. Júlia sugere que se mudem para Casablanca. Gaivota agradece, mas ressalta que não irão se sentir à vontade, especialmente pela forma como saíram de lá. A matriarca dos Valejos se desculpa com elas e súplica para que fiquem na fazenda. Diz para a jovem não ser teimosa. Teresa responde que quem está sendo teimosa é Júlia. A matriarca comenta que entende se não quiserem morar na casa grande, mas insiste para que fiquem na casa pequena ou na dos trabalhadores. Conta que pode mandar equipar a casa e deixá-la confortável para elas, e que ficará mais tranquila com as duas lá. Gaivota pergunta se ela está preocupada que o pessoal da cidade descubra que o bebê é do Sebastião. Júlia nega e afirma que isso não importa. Ela pede desculpas por tudo que fez e implora para que elas fiquem na fazenda, pelo amor que sentiam por Otávio. Pablo Emílio dá uma entrevista expondo a farsa do café dos Semilas. Júlia comenta que Sebastião pode ter contado o que vem acontecendo na família. Gaivota conta que soube de Paula e lamenta o ocorrido. A matriarca pergunta se ela sabe sobre a empresa também, e avisa que já está sabendo de tudo. Teresa relata que o amado disse que a empresa está cheia de problemas e que Sebastião está muito angustiado e preocupado. Ela comenta que está na hora de ajudar Sebastião e não causar mais inconvenientes. Júlia concorda e pede para pegar o neto no colo.